Boa noite a todos, graça e paz. Amém, meus queridos? Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus para nós podermos estar ministrando nessa noite. Gostaria que você ficasse bem atento. Eu não costumo me alongar muito e tenho aqui alguns pontos aí para a gente estar trabalhando nessa noite. Para quem costuma anotar, o título é A Centésima Ovelha. A Centésima Ovelha. Você vai ver aqui no texto de Lucas, capítulo 15, do 3 ao 7. A Centésima Ovelha, Lucas, capítulo 15, do 3 ao 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão, na TV. E eu vou ler aqui a tradução que eu tenho. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria do céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sei que você conhece muito essa parábola, é uma parábola realmente muito conhecida, e esse texto que eu acabei de ler não é o texto base da palavra, mas ela está muito relacionada com aquilo que eu vou ministrar. Então essa parábola é muito conhecida, mas não tanto praticada. Nós precisamos resgatar realmente a ovelha perdida. Quando eu entrar aqui no contexto, que eu vou ler um outro texto que a gente vai trabalhar, você pensa nessa centésima ovelha. Você pensa naquela ovelha que está ali fora. Quando eu falar de pessoas, você pensa naquele seu amigo, você pensa naquele seu irmão, você pensa naquele que não está aqui na igreja hoje. Você pensa naquele que poderia estar ocupando essa cadeira que está vazia aí no seu lado. Amém? Eu peguei aqui um pensamento que o Pio ministrou esses dias, e eu fiz as minhas considerações, acrescentei algumas coisas, coloquei alguns textos, e eu creio que esta mensagem ela ficou boa. Os céus se abriram sobre essa palavra, meus queridos. O tema do ano é céus abertos, não é? E os céus estão abertos sobre esta palavra e sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Um dos objetivos que eu gostaria como igreja, para este ano, além de ganhar almas, que o principal mesmo é nós ganharmos almas para Jesus. Um dos grandes objetivos, além de ganhar alma, é não perder aquelas vidas que estão conosco e nós podermos ir atrás daquelas que não estão muito bem. Muitas vezes nós enfraquecemos um pouco na fé e nós como igreja, eu não digo como pastores, como líderes, essa palavra não é para pastores, não é para líderes, é para toda a igreja. E nós precisamos ir atrás daquele que está um pouquinho fraquinho, daquele que está se afastando, e também daquele que necessita de Jesus. Amém, meus queridos? O nome da nossa igreja, se você ver, é Resgate, e esse nome ele não é em vão. Eu quero ler aqui duas definições de resgate. Resgate é o preço que se paga para obter uma pessoa ou coisa que alguém conserva em seu poder. Tudo que se dá em compensação de uma pessoa é o seu resgate. E assim se diz que o homem resgata a sua vida. O nosso nome como igreja não é em vão. Nós precisamos resgatar aqueles que estão ali fora perdidos. Precisamos resgatar aqueles que já estiveram conosco, aqueles que estão enfraquecidos. Êxodo capítulo 21, 30 diz assim: se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto.
Jesus Cristo se fez resgate por mim e por você. Amém? Você entende isso? Jesus Cristo, ele se fez resgate ali na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida e por todas as vidas que estão ali fora. Um outro texto de Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Outra definição de resgate: preço pago para recomprar ou livrar de alguma obrigação ou circunstância indesejável. A ideia básica de resgate é um preço que cobre, como na indenização por danos ou para satisfazer a justiça. O preço de resgate mais notável foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Este foi o maior resgate, porque esse resgate se tornou possível a todos a vida eterna. Aqui na ceia nós falamos de vida. E esse resgate que Jesus fez, ele tornou possível para todos, o livramento da morte e também a vida eterna em Jesus. Amém, meus queridos? Então, com essa introdução, eu quero entrar no texto base que eu vou ministrar. E dentro desse texto base vai ter só um versículo que a gente vai trabalhar, praticamente um versículo, portanto, não se distraia, preste atenção naquilo que Deus está falando com você. O texto que eu quero falar nessa noite está em Atos capítulo 20, sei que já falaram hoje a respeito desse texto, Atos 20, do 7 até o 12, depois a gente trabalha o versículo 10. Então o texto base é Atos capítulo 20, do versículo 7 até o 12, que diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma, que a sua vida nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Texto tremendo, né, meus amados? Eu vou passar para vocês o versículo 10, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, e apenas como se diz, um pouquinho do versículo 9. Mas você vê que esse texto é algo assim fabuloso, que Paulo relata para nós. Está falando de um ensinamento que Paulo estava fazendo, que estava falando, e no outro dia Paulo já iria partir. Paulo estava indo viajar já para uma outra cidade. E o discurso e os ensinos se prolongou. E o Eutico sentado na janela, aqui se sentar na janela eu acho que não vai ter muito problema porque é baixinho. Mas ali ele estava no terceiro andar, como diz o texto, e Eutico sentou ali e ele entrou em profundo sono. Foi falado sobre sono aqui, né? Sono é gostoso, mas não dentro da igreja do Senhor. Né? Não dentro da casa do Senhor, dentro de uma palavra do Senhor. Você não pode dormir, porque aqui poderia ter Paulo, mas não sei se tem. E se você cair, não sei se nós vamos conseguir ressuscitar você. Mas muitas vezes nós caímos, né, nós entramos num sono espiritual. E nós não podemos entrar neste sono espiritual. Amém? Então aqui eu quero passar alguns pontos que está
no versículo 10. Primeiro ponto, você que gosta de anotar o primeiro tópico, é Atos capítulo 20, versículo 10. Por gentileza, novamente, Atos 20, 10. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Tópico 1. O que nós devemos fazer para resgatar aquelas pessoas que estão ali fora? O que nós devemos fazer para trazer novamente aqueles que estão esfriando na fé? Dentro desse texto, Paulo, o que ele fez? Paulo, ele desceu ao lugar que estava a pessoa. Paulo desceu. É isso que nós precisamos fazer, meus amados. Muitas vezes nós somos orgulhosos e nós não queremos descer, nós não queremos sair da plataforma, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E Paulo, ele estava ali ministrando, e quando aconteceu aquilo, Paulo desceu. Paulo foi ao encontro daquela pessoa. Paulo foi ao encontro daquele que não estava bem. E é isso que nós, como igreja, nós precisamos fazer. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, mas eles estão abertos para nós descermos ao lugar da pessoa, para nós irmos aonde ela está e tentar trazer ela novamente. Eu sei que muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso, nós vamos, e mesmo assim ela não quer voltar, ou mesmo assim ela não quer ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso papel como igreja é ir atrás dessa centésima ovelha que está perdida. Mas nós precisamos ir ao encontro. Nós precisamos descer ao lugar daquela pessoa. Amém, meus queridos? Nós trabalhamos aqui, nós temos essa visão de 5 ministérios na igreja, e o líder, o apacentador de grupo familiar, nós falamos que independente do ministério específico que ele tem, ele é um pastor dentro do grupo familiar. Então, essa é uma atitude que nós devemos ter dentro do ministério pastoral, ou dentro do grupo familiar, ir atrás das pessoas, ir ao encontro, descer ao lugar que a pessoa está. Muitas vezes nós pensamos, aquela pessoa, ela não vai dar nada, não quer nada, mas muitas vezes ela não tem força, meus amados, para ler a palavra de Deus. Muitas vezes ela não tem força para chegar na casa de Deus. Mas nós temos. Aqui tem uma igreja, aqui tem pessoas que têm força. Tem pessoas que têm aprendido de Deus. E nós devemos descer e ir ao encontro desta vida. Não ir lá naquela casa ou naquela pessoa para confrontar, para dizer, você deveria estar na igreja, isso, aquilo, outro. Não, meus amados. Nós devemos ir lá para socorrer. Devemos ir naquele lugar para apacentar, passar a mão na cabeça, levar uma palavra de conforto para as pessoas. Às vezes a única coisa que ela precisa é de alguém para ouvir. Muitas vezes o que aquela pessoa somente precisa é de um abraço, de dizer, não vim aqui te cobrar nada, eu vim aqui apenas porque você é importante para Deus, porque você é importante para nós, e você é importante para o reino de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós precisamos considerar o outro. Não que ele seja maior do que nós. Muitas vezes vocês dizem, mas o Joãozinho não é maior do que eu. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que nós devemos considerar ele. Porque se nós não considerar, nós não vamos querer descer ao lugar deles. Precisamos considerar. Amém? Considerar o outro. O próximo é muito importante para Deus.
Se o próximo é importante para Deus, imagina, meus amados, se ele não é importante para nós. Deus se importa com o próximo, e se importa muito, mas muito mesmo, para conosco, porque Ele colocou sobre as nossas vidas, Ele deu poder, Ele já deu autoridade para todos que aqui estão. Aqueles que já confessaram o Senhor Jesus, você tem poder, tem autoridade, e você pode ir lá e trazer, como se diz, descer daquele local e trazer aquela vida de volta. Amém, meus queridos? O próximo é muito importante para Deus e deve ser importante para mim também. Um outro texto da palavra que está em Hebreus 7:7 diz assim: sem dúvida alguma, o inferior, uma outra tradução diz, o menor, é abençoado pelo superior, é abençoado pelo maior. Então, qual o motivo, né? Diz que o menor é abençoado pelo maior. Então, qual o motivo de a grande maioria dos crentes querer ser o maior? Não precisamos ser os maiores. Não precisamos, porque o menor, ele é abençoado. Amados, o menor, ele é abençoado. Amém? Nós precisamos ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa que está afastada, no lugar daquela pessoa que ainda não conheceu Jesus. Precisamos se colocar no lugar do outro. Por acaso você conhece a história dele ou a história dela? Muitas vezes nós não conhecemos. Se conhecemos é superficial, mas se coloque no lugar daquela vida, tenha empatia, se coloque no lugar dela, que você vai ver que muitas vezes aquilo que ela está fazendo, realmente, se fosse no nosso caso, nós não voltaríamos também. Se fosse no nosso caso, talvez nós não teríamos força o suficiente para voltar para a casa de Deus, ou para aceitar este Jesus que nós conhecemos. Amém, meus queridos? Descer ao lugar. Eu não tenho ministério pastoral, nem evangelístico, mas hoje eu sou, como se diz, hoje eu sou, através dessa palavra, pastoral e talvez evangelístico. Amém? Segundo ponto, ver vida na pessoa. Versículo 10, ainda no versículo 10, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Vocês se lembram do contexto? Paulo estava ministrando, o dorminhoco caiu da janela, e estamos aqui ministrando, estamos aqui trazendo, alguns ensinamentos a respeito de ir atrás do perdido, de resgatar o próximo. Amados, a igreja, ela precisa ver diferente. Aqui Paulo, ele disse que ele viu vida na pessoa. Nós precisamos ver ainda vida naquela pessoa. Nós precisamos ver o outro diferente. A pessoa ainda está viva. Não é porque teve uma queda que morreu. Não é porque houve um deslize que ela morreu. O texto diz que Paulo disse que ela ainda estava viva. Nós que somos resgate, nós precisamos enxergar diferente dos demais. Nós precisamos enxergar aquilo que os outros não veem. Aquilo que o mundo não vê, nós precisamos ver. Nós, como filhos de Deus, precisamos enxergar diferente. Precisamos ver vida ainda nas pessoas. Existe um mundo aí caótico, como se diz, que não olha para as pessoas como um ser humano. Muitas vezes por ele ser drogado, ser bêbado, ser bandido, mas nós precisamos ver ainda vida nessas pessoas. Aqueles que estavam na igreja. Esse tempo atrás eu falei que existe quase a mesma quantidade de pessoas que não estão mais na igreja. Nós precisamos ver nelas vida. Independente das circunstâncias, como diz aqui, ainda existia vida na pessoa. Para o mundo pode não ter solução, mas para nós como igreja, precisa haver solução. Nós precisamos encontrar vida naquelas pessoas que estão ali. Acreditar no potencial
da pessoa. Afinal, existe vida nela. O coração ainda está batendo. Mesmo que não pareça, existe vida nela. Amém? E o terceiro ponto, Atos 20, 10 novamente. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele ainda está vivo. Nós temos que ver a vida naquela pessoa, como eu acabei de falar. Mas nós precisamos declarar vida na pessoa. Porque muitas vezes nós vemos vida, mas o que nós declaramos? Ah, ele é assim mesmo, nunca vai dar nada, não presta, e assim por diante. Não, nós precisamos declarar vida nas pessoas. Paulo declarou vida, a vida ainda está nele. Amados, o Espírito Santo ainda continua sobre as nossas vidas. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Há um Espírito dentro de nós de vida e há o Espírito Santo morando em nós. E também naquela pessoa. Então, declare vida sobre a pessoa. Declare que ela ainda tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem um texto que é muito falado, que diz assim: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavra de vida e não palavra de morte. Declaramos vida na pessoa. Vamos declarar vida nas pessoas. Vamos declarar vida sobre as nossas vidas. Amém? Você me conhece, sabe que eu não sou de fazer isso que eu vou pedir para você fazer agora, e você tem liberdade para não fazer, mas eu gostaria, se você sentir liberdade, de declarar umas frases junto comigo. Você topa? Você pode dizer assim: vamos declarar, tá? Eu já vou dizer para você, vamos declarar vida em alguns aspectos. Então, se você sentir liberdade, declare: o meu chamado existe. Ainda tem vida nele. A minha profissão ainda existe. Ainda há vida nela. A minha empresa ainda existe. Tem vida nela. O meu casamento ainda existe. Tem vida nele. A minha saúde ainda existe. Tem vida ali. A minha situação financeira vai melhorar. Porque ainda existe vida. Amém? Existe vida em nós. Aleluia! Existe vida em mim. Existe vida em você. Aleluia. E o último ponto, no versículo 9, agora Atos 9. Paulo desceu, 9, volta 1. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Último ponto, dando sequência nesta palavra: levantar a pessoa caída. Levantar a pessoa caída. Meus queridos, nós precisamos ser daqueles que levantam as pessoas. Não daqueles que destroem, não daqueles que derrubam, mas daqueles que levantam a pessoa caída. Paulo desceu, Paulo abraçou, Paulo viu vida, Paulo declarou vida, e Paulo foi lá e levantou a pessoa. Ele foi lá embaixo, eram 3 andares, diz o texto. Ele foi lá e levou para cima, levou para o mesmo local que estava acontecendo o culto. Amados, nós devemos levantar as pessoas. Nós devemos levar para cima, para o mesmo local que ela estava.
O texto diz que ele levou ele e ali eles cearam, assim como nós fizemos hoje. Ali teve comunhão, e é isso que nós devemos fazer: levantar a pessoa, cear com ela, ou seja, ter comunhão com ela. Levantar, ser suporte para aquela pessoa. Suporte no sentido dela se apoiar em nós, de nós darmos o nosso ombro, de nós deixarmos ela colocar-se sobre nós. Precisamos fazer isso, precisamos levantar a pessoa, erguer a pessoa, não ser daqueles que, quando sabem que alguém não está bem, querem acabar de derrubar a pessoa. Não, vamos levantar. Paulo, ele levantou aquele jovem que ali estava. Amém, meus queridos? E Paulo, ele levantou, ele teve comunhão e ele continuou, como diz o texto, a ministrar. E foi até de manhã. Então nós devemos levantar, devemos ter comunhão com ele, cear com ele, e devemos continuar a ministrar na vida dele. Devemos continuar a ensinar a palavra de Deus para ele. Amém, meus queridos? Não é por causa de uma queda que nós vamos parar. Nós precisamos continuar, precisamos perseverar, precisamos continuar perseverando, fazendo com que aquela pessoa ela possa perseverar também. Amém? Não vamos parar no meio do caminho. Vamos cuidar daquelas pessoas que estão ali. Vamos resgatar esses irmãos. Amados, nós precisamos ser um instrumento de resgate do próximo, exercer o nosso papel verdadeiro de cristão. É isso que nós precisamos, exercer esse nosso papel de verdadeiro cristão, ser um instrumento de resgatar as pessoas. Eu por muito tempo eu entendi o nome resgate como um nome bom, mas hoje eu entendo muito melhor. Não é em vão o nome resgate, meus queridos. Precisamos resgatar, precisamos trazer vida nessas pessoas. Eu quero aqui ler um texto. Não tenho nada contra as mídias, né? Gosto de tecnologia, tudo, mas existem uns grupos que eles querem só congregar via internet, como se diz. Só querem congregar lá no seu aconchego. E eu quero ler um texto aqui que diz que nós devemos congregar, não querendo detonar as mídias, porque nós, inclusive, estamos trabalhando muito e estamos começando a avançar também nas mídias. Mas o que eu quero dizer, meus amados, é que você assistir um culto pela internet é muito diferente de você estar aqui, de você estar ouvindo essa palavra. Se você ouvir depois essa ministração, que está sendo gravada, deve ter áudio, é muito diferente do que você estar aqui presente. Eu quero ler um texto que está em Hebreus capítulo 10, 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados, nós precisamos ir na igreja, precisamos congregar, precisamos estar junto com os outros. Paulo, aquele jovem, ele conseguiu ter vida novamente, porque ele estava dentro de uma comunidade, porque ele estava dentro de um cenáculo, ele estava dentro de um grupo. Eu sei que eu também assisto algumas palavras, alguns cultos pela TV, somente praticamente de uma pessoa. Mas, meus amados, isso que Paulo fez, essa questão que Paulo desceu, que Paulo abraçou, que Paulo foi lá e orou por ele, que Paulo tocou na pessoa, isso tudo que foi ministrado, não tem como nós fazermos virtualmente. Tem que ser ali no toque, tem que ser ali com comunhão com as pessoas. Amém, meus queridos? E um outro texto que eu quero ler, estou concluindo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios 5, 16. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo.
Depois que nós trabalhamos, depois que nós resgatamos esse próximo, depois que nós trouxemos esta vida para a igreja, depois que nós partimos para esses pontos, né, que foi acabado de ler, de descer, né, de ver vida na pessoa, de declarar e de levantar, nós precisamos praticar esse versículo. Ele diz que assim, nós não devemos mais conhecer, olhar aquela pessoa segundo a carne, segundo aquilo que ela foi. Vou ler novamente. Assim que daqui por diante, ou seja, daquele momento que você trouxe aquela pessoa, daquele momento que você conseguiu ganhar alguém para Jesus, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não mais conhecemos deste modo. Amados, esquece o passado daquela pessoa. Não olhar para as pessoas que foram resgatadas ou para as pessoas novas da igreja, como aquela, olhando para a velha natureza dela. Não olhar segundo a carne, não olhar segundo o ser humano que ela é, mas olhar como uma nova criação. A palavra de Deus diz que ela foi feita uma nova criação. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então tudo se fez novo na vida daquela pessoa. Ele era um maluco, ele era isso, era aquilo. Agora ele foi recriado. Ele é uma nova criação. Amém? Não registrar a queda, as coisas ruins. Não registrar, meus amados. Existem coisas que a gente tem registradinho ali que não quer tirar. Não registre isto, né? As coisas ruins. E sim, arquivar, ou seja, põe lá no arquivo morto, fecha, e nem tem mais arquivo morto hoje, eu acho, né? Mas fecha lá e joga a chave fora. Meus queridos, não registramos essas quedas, porque agora é uma nova criação. Amém? Não considerar mais segundo a carne. E agora eu encerro com uma história que vocês já ouviram. Eu creio que vocês já ouviram, muitos já contaram essa história, mas ela tem um valor muito importante para nós. Amém? A história é assim, ó. Certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta, esse rapaz pediu para o poeta Olavo Bilac redigir um anúncio da venda do sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto pequenininho: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passou-se um tempo, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Ele falou: nem pensei nisso mais, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escrevi, percebi a maravilha que eu possuía. Amados, algumas vezes nós só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos dos outros. Muitas vezes nós não valorizamos este lugar, não valorizamos a igreja do Senhor, não valorizamos o irmão que está perdido lá fora, nós não valorizamos aquele que precisa de Jesus. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. Vamos valorizar, amados, aquilo que nós temos. Você vê, o cara queria vender o sítio, para ele era uma coisa ruim, mas os olhos daquele que estava de fora achavam aquilo lá tremendo. É que nós nos acostumamos muito fácil com as coisas e passa despercebido aquilo que nós temos. Passa muito despercebido.
Então vamos valorizar o que nós temos, olhar de forma diferente para a igreja, olhar de forma diferente para Jesus, olhar de forma diferente para o grupo familiar, olhar de forma diferente para o seu ministério, para a sua família e para o seu irmão que está ali fora. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Aleluia.